Mas a partir do momento que tu percebeu, cara, aquilo ali é um excelente gatilho pro teu desenvolvimento. E aí, galera, bem-vindos a mais um Vida de Titã. E pra começar o vídeo de hoje, a gente combinou que a gente ia fazer uma pergunta. Eu já vou fazer a pergunta. Fala a pergunta. Se tu tivesse uma coisa que tu pudesse mudar em ti, emocionalmente, psicologicamente, o que tu mudaria? Sabe a resposta já. Eu imagino já. Eu vou dizer, a minha insegurança. Então vou explicar melhor. A minha insegurança é justamente o medo de passar por situações desconfortáveis socialmente. Ela está mais vinculada a isso, a minha insegurança, né? A derrotas sociais, vamos colocar assim. Mas eu já aprendi a vencer essa insegurança ao ponto de que ela raramente me atrapalha, porque mesmo quando eu sinto essa insegurança eu consigo agir apesar dela, então eu consigo vencer a dor que ela causa, então ela não já afeta a minha vida praticamente mais, porque eu não deixo de fazer por causa dela há bastante tempo já. Só que é ruim porque continua doendo, né? Eu não queria mais ter a dor que a insegurança causa, assim, seja quando eu vejo uma pessoa interessante ou quando eu estou em algum conflito com alguém. Eu gostaria de ser mais seguro internamente, digamos, para não sentir tanto essa dor, não ter que superar essa dor toda vez, porque isso cansa, isso gasta energia. Então, se eu pudesse mudar algo em mim, ir lá no fundo, trocar, mudar, virar a chave, trocar as pecinhas, seria isso, porque já estou muito satisfeito com onde eu cheguei, que é impedir com que essa insegurança atrapalhe a minha vida, mas se pudesse não ter que gastar energia para vencer ela toda vez, seria bem melhor. Isso é muito engraçado, porque sempre um questionamento que vem em mim quando eu começo a pensar em termos de defeitos que a gente enxerga em nós mesmos, até que ponto esse defeito, essa questão que tu de repente não gosta de ter em ti, não possibilitou com que tu te tornasse a pessoa com que tu é hoje, entendeu? Porque a gente tem dificuldades que, cara, se de repente não estivessem ali, a gente não teria colocado esforço para fazer o contrário, né? E é uma coisa que eu sei que tu pegou esse sentimento e tu pegou aquilo ali com as duas mãos e tu propositalmente foi com os dois pés junto naquilo. Quer saber? Essa filha da puta não vai me atrapalhar. E muito por causa disso que tu te obrigava a agir em muitas situações, até que tu consolidou esse outro lado teu, que é muito forte de tu agir apesar disso. Então, será que até que ponto essas coisas não acontecem, né? E eu trouxe esse tópico de propósito para elucidar que todos nós temos pontos que a gente quer melhorar, tá ligado? Mas até que ponto esses pontos que tu quer melhorar não são responsáveis pela tua evolução? Até que ponto aquilo ali não foi algo que aconteceu que tu não teve controle, né? Tu não teve controle sobre isso, simplesmente surgiu em ti, né? Tu não conscientemente colocou aquilo lá dentro. Quem colocaria, né? Mas a partir do momento que tu percebeu, cara, aquilo ali é um excelente gatilho pro teu desenvolvimento. E muito legal isso que tu trouxe, porque o Tony Robbins fala muito que a gente mantém, provavelmente eu mantenho essa insegurança dentro de mim por causa disso, porque eu enxergo ela como gasolina para eu fazer o oposto. Então eu defendo inconscientemente, eu provavelmente defendo essa insegurança, porque eu sei que quando essa dor vem, eu não aceito ceder para essa dor. Então eu vou lá e faço apesar do medo, apesar da dor, apesar do desconforto. E talvez lá no fundo eu acho que se essa dor não existir, eu não vou ter o que vencer, entre aspas, e aí tu vai te acomodar. E eu vou me acomodar. E é algo muito contra o que tu sempre quis fazer, algo muito contra o que da maneira que tu sempre pensou. Então, esse é um questionamento, cara, que eu acho que é super importante que todos tenham, né? Porque todo mundo aponta dedo pros seus defeitos, pras suas faltas de qualidade, como se fossem os grandes vilões. Mas, todo mundo vai ter uma luta diferente, tá ligado? Ninguém é perfeito, ninguém nunca vai ser. Só que até que ponto, velho, tu tá externalizando essa responsabilidade, deixando aquilo ali como se fosse algo que somente estivesse te prejudicando e não algo que tu pudesse usar exatamente como um catalisador, cara, ou como um norte. Porque quando tu tem um norte pra tu desenvolver, fica tudo muito mais fácil, sabe, de colocação. E quando tu tem um traço teu que tu claramente não gosta, cara, ótimo que tu identificou. Usa aquilo ali como uma baita de uma gasolina, né, exatamente pra
pra tu conseguir fazer acontecer o que tu quer que aconteça apesar daquilo. E um guia, né? A gente baita de um guia. A gente fez um vídeo já sobre isso, que usar os nossos próprios medos como guia, porque se a gente sente medo em relação a alguma coisa, é porque aquela área a gente tem um grande potencial para desenvolver, né? Uma grande seção de desenvolvimento ali. Só que é engraçado porque chega um momento que tu passa essa linha em que aquilo tá sendo, tipo, tu tá indo contra aquele medo, tu tá usando ele como guia para tu te desenvolver, mas onde é que tá a linha em que ele deixa de ser algo que é contra, que tu transformou a favor, e agora aquele medo virou uma dependência, que é o exemplo que a gente usou em relação à minha insegurança, né? E quando isso acontece, como? E daí eu não sei como, né? Eu tô numa procura para descobrir como é que a gente pega esse medo, então, essa insegurança interna, e consegue se livrar dela com uma certa... Eu acho que não tem como se livrar, obviamente, eu acho obviamente engraçado, né? Mas eu tenho muita convicção, para não dizer com certeza, que não tem como se livrar dela por completo, né? Faz parte do ser humano certas inseguranças, por exemplo, sociais. Mas como será que se consegue diminuir ela bastante? Uhum. No início eu achava que era eu me provando o contrário, né? Justamente eu fazendo apesar da insegurança, fazendo apesar do medo, mostrando para mim mesmo que não tinha um monstro do outro lado da porta. Então eu atravessei várias portas e nunca encontrei um monstro. Só que a insegurança continua ali. A intensidade dela diminuiu bastante justamente porque eu já, né, fui abrindo portas e portas e portas e vendo que o que eu achava que ia acontecer de ruim não acontecia. Já fui provando isso pra mim. Só que aquela insegurança continua ali. Muito provavelmente hoje pelo que a gente tava falando, né? Por eu ter medo de que se eu tirar ela eu vou perder o meu combustível. Então eu não sei como que tu acha que seria uma maneira de diminuir isso. É que, pra mim, inclusive os resultados, tu provar pra ti mesmo nada mais é do que um aprofundamento da consciência, né? Do seu nível de autoconhecimento. Então, pra mim, este é o caminho. O caminho do nosso desenvolvimento, na realidade, é mais um autodescobrimento do que necessariamente tu acoplar coisas. É mais uma jornada... A gente faz muitas coisas, a gente experiencia muitas coisas, mas tudo isso é, na realidade, uma jornada interna, porque a gente só está interpretando tudo o que está acontecendo e está tudo aqui dentro já. Então a gente não cria nada novo, a gente simplesmente entende melhor. E o que os resultados fazem, na minha perspectiva, é abrir porta muito rápido, assim. Abre portas para tu te conhecer, abre porta para tu entender a ti mesmo. E eu acho que existem maneiras diferentes de tu fazer isso, que não precisam ser necessariamente através da ação direta em cima daquele medo, mas pode ser através de uma busca interna mesmo. E eu acho que esse é um processo que eu não tenho uma resposta já hoje para dizer, cara, faz isso que vai dar certo. Acho que não lembro de alguém que tenha dado essa resposta dos conteúdos que eu tenho absorvido, até porque de repente ninguém encontrou uma jornada garantida, né, para se livrar de certas coisas. Mas eu acho que uma jornada interna em que tu consiga te conhecer melhor, que é um processo interminável, né, acaba sendo a solução. E aí cada vez mais tu vai deixando isso mais leve, até que fica cada vez uma camada mais imperceptível, assim, que é o que está acontecendo contigo, né? Quando tu era menor, tu tinha um tarugo desse tamanho de insegurança que com a vivência, com o autoconhecimento, com a maturidade que tu foi tendo em cima de te conhecer melhor, tu foi fatiando, tu foi vendo que não era aquilo ali, que não era aquilo ali, que não era aquilo ali. E hoje em dia já está muito menor. Agora eu também não tenho uma resposta para como tirar de vez e nem como um caminho certeiro para tu tirar o resto, né? Até porque eu também tenho as minhas inseguranças, também tenho os meus medos que eu também não consegui tirar. Uma coisa que me ajudou muito, que apesar de a gente estar falando aqui se eu pudesse mudar, né, mudaria, é interessante a gente ver bem como é que foi a pergunta, né? Pelo menos eu me lembro dela assim, que foi 10 minutos atrás. Se tu pudesse mudar, isso, o que tu mudaria? Mas percebe que eu respondendo essa pergunta com essa insegurança não quer dizer que eu não aceitei ela ainda, né? Isso é outra coisa que ajuda muito a lidar, é tu aceitar, por exemplo, para mim foi eu aceitar que eu tenho essa insegurança, eu aceitar que ela tá ali, beleza, tá ali, tá fazendo parte de mim atualmente, eu já entendi que ela não faz parte de mim, né? Eu que deixo ela ali, eu que construo ela, na verdade, porque como a gente estava conversando esses dias, um dado muito interessante é que é de tempos em tempos, de 2 em 2 anos, se eu não me engano, mas é algo por aí, todas as células do teu corpo são substituídas
por outras. E de 7... Não é instantâneo, né? Só pra deixar claro. Bateu 2 anos, virei uma serpente, tipo, descamei. E de 7 em 7 anos cada átomo foi trocado, né? Se eu não me engano, são esses os números. Então, se essa insegurança ela dura mais que isso, é só uma prova de que eu mesmo estou reforçando ela ali. Eu mesmo estou nesse ciclo vicioso de reconstrução dela, inconscientemente e talvez conscientemente também, em momentos determinados, que eu não estou sendo tão assertivo em relação a mudar ela. E eu esqueci onde é que estava indo com isso. Deixa eu lembrar. Tu lembra onde é que eu estava indo com isso? Em cima de parênteses, tu falou da pergunta, se tu pudesse mudar, aceitação. Isso. Boa. E que a aceitação ajudou a diminuir muito essa dor, né? Essa ansiedade, porque eu aceitei que ela estava ali, aceitei que ela que ela não é parte de mim, mas que ela está ali. Eu aceitei que eu mesmo estou alimentando ela, senão ela já teria desaparecido. Mas é engraçado, né? É aceitar um fato que eu estou fazendo, mesmo eu não gostando por eu estar fazendo. Por isso que eu trouxe esse lance dos 7 anos, né? Porque, sim, eu estou reforçando essa insegurança, de alguma forma. E eu aceitei que eu estou reforçando essa insegurança. Isso é uma aceitação muito difícil de chegar. Eu tive muita dificuldade. Porque a tua primeira instância é... Não, peraí. Primeiro a tua primeira instância é negar que tu mesmo alimenta ela, né? Então, obviamente, a não aceitação disso. E depois tu ver que tu tá alimentando é o segundo passo. E o terceiro mais difícil é aceitar que esse processo está acontecendo. Mas quando tu aceita, fica mais fácil de colocar a ação contrária que nem a gente estava falando antes. Ficou meio confuso que eu me perdi no caminho, mas acho que deu pra entender. Mas acho que deu uma boa finalização. Exatamente o que eu falei. Isso, perfeito. Uma boa finalização, acho que conseguiu ficar bem claro. E por mim a gente encerra aqui. Podcast mais curtinho, mas... podcast mais curto, mas um tema bem... uma nova visão em cima de algo que eu garanto que muita gente não vai ter pensado assim a respeito de suas inseguranças. Vamos deixar esse tempo aí pra galera refletir, então, procurar quais são as suas dores que gostariam de mudar e passar por esse processo que a gente conversou agora. Exato. Definir. Se tu curtiu este vídeo, porque tudo isso que eu tô falando a partir de agora não vai estar no podcast no Spotify, só a partir do YouTube. Se tu curtiu esse vídeo, te inscreve aqui no canal para ver outros conteúdos nossos, deixa o like no vídeo também. Ativa o sininho para ser lembrado quando o vídeo for postado. Nosso último vídeo, ou o que o YouTube julgar que é o mais ideal para ti, vai estar ali. Nossas redes sociais ali embaixo. Se tu curtiu desse podcast, não esquece que estamos no Spotify, como eu falei 5 segundos atrás. Valeu, falou e fomos. Tá, eu vou puxar uma pergunta então.